tema dessa mensagem, dessa semana, é uma escolha: fé ou dúvida. Fé ou dúvida. Tanto uma coisa como outra é alcançada por meio de uma construção. Estamos construindo uma vida de fé ou estamos construindo uma vida de dúvida? Todas as outras escolhas que vamos fazendo estão fornecendo material para uma vida de fé ou para uma vida de dúvida. Todas as nossas posturas estão nos dando a direção de qual está sendo a nossa escolha, uma vida de fé ou uma vida de dúvida. É evidente que o caminho bíblico, o caminho bom, é a estrada boa que Deus preparou para nós, a qual nós devemos andar, é uma estrada da construção de uma vida de fé. Porque quando a fé, a convicção, a certeza, a solidez, a firmeza, quando a dúvida, a titubear, a questionamento, a peso mental, não sei se é isso ou é aquilo, eu estou inseguro, isso é a construção de uma vida de dúvida. A construção da vida de fé, ela dá para a gente um norte claro para seguir. Eu e a Leonor completamos agora 40 anos de casados no mês que vem. E isso é possível porque nós não fizemos do casamento uma dúvida, fizemos uma convicção. A nossa conversa antes de casar é o seguinte: nós vamos casar para sempre, a gente só tem que definir se a gente vai ser feliz ou vai ser infeliz. Mas a gente vai casar para sempre. É lógico, cada um tem o seu papel, há comprometimento para que isso seja efetivado, do casar para sempre. Eu não estou dizendo aqui que a aliança tem que ser de qualquer jeito, porque nem com Deus é de qualquer jeito. Se a gente não andar na linha, acaba a nossa aliança com Deus, nos afastamos de Deus. E também assim é com as pessoas, temos compromissos, tarefas, mas tudo fluindo de uma convicção: casamos para sempre. E isso é para tudo, é para a vida profissional, é para a vida espiritual, é para ministério, é para a vida pessoal. Então essa que é a temática da mensagem de hoje, e vamos tratar disso. Olhando para Gênesis capítulo 2, nós voltamos ao texto da semana passada, e no versículo 15, nós lemos que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore, versículo 16, do jardim você pode comer livremente. O 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Capítulo 3, o versículo 1 diz: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Versículo 2, a mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 7, então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cinzas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, versículo 8, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aí o Senhor perguntou: onde você está? E versículo 10, Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Vamos orar. Pai, nós pedimos a revelação da tua palavra, para que de forma prática ela possa nos subsidiar de entendimento e capacidade para fazermos as escolhas na vida que temos que fazer, e escolhermos debaixo daquilo que o Senhor nos diz que é o melhor.
e não segundo o nosso coração ou pensamento. Muito obrigado, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos. Podem tomar o seu lugar, pode se assentar. O valor dessa semana é o arbítrio. Vamos continuar pensando sobre o poder de escolha que Deus nos deu. Semana passada, no domingo, eu estava aqui nesse mesmo altar falando para vocês que Deus usou da sua soberania e tomou decisões que não dependiam da vontade humana, e Ele não consultou o homem, não consultou a mulher para as primeiras decisões que Ele tomou. Versículo 5 diz que Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden e entregou para ele uma missão: guardar e cultivar. Então onde o homem deveria estar foi Deus que decidiu. Não foi uma decisão do homem, foi Deus que decidiu. Deus disse: no meu plano perfeito é aqui o seu lugar, no jardim. E no meu plano perfeito você também não vai escolher o que fazer, eu já estou definindo. Você vai cuidar do jardim e vai guardar o jardim. Então Deus usou da sua soberania e disse: quem manda aqui sou eu. E é assim que vai acontecer, é assim que eu quero que aconteça. Ao mesmo tempo que Deus mostrou a sua soberania, Deus fez duas coisas. Continuo falando da semana passada. Deus estabeleceu limites. Deus disse: tem algo que você pode fazer e tem algo que você pode fazer, mas não deve fazer. Então Deus estabeleceu limites. Esse é o caminho, esse não é o caminho. Isso é certo, isso não é certo. Assim está de acordo com a minha vontade e é o melhor para você. Assim não está de acordo com a minha vontade e não é o melhor para você. Deus estabeleceu limite, disciplina, deu regra, mostrou até onde eles podiam ir e onde eles não deveriam ir. Guardem, eu penso que vocês lembram bem da palavra semana passada, da diferença entre isso você pode e isso você não deve. Então quando Deus diz isso você pode, Ele está dizendo: está liberado, fica à vontade. O texto diz: você pode comer livremente de tal árvore, então fique à vontade, você pode. Mas depois Deus diz: mas de tal árvore você não deve comer. Deus está dizendo: você pode, mas não deve. Ora, eu argumentei isso com os irmãos na semana passada. Deus, na sua soberania, Ele podia continuar usando da sua soberania e fazer o quê? Pegar a árvore proibida e colocar fora do raio de alcance do homem e da mulher. Sei lá, pusesse uns jacarés do lado da árvore, uns leão, pusesse um cercadinho, colocasse a árvore numa ilha fora do paraíso e falasse: ó, tem uma árvore lá que vocês nunca vão tocar nela porque eu não deixo, eu não vou deixar vocês tocar. Mas não, Deus disse: dessa árvore você pode, está aqui. E dessa outra que está do lado, dessa outra que está acessível, você não deve. Porque Deus está estabelecendo o arbítrio, poder de escolha. Deus está dizendo: eu quero me relacionar com você, eu quero ter a tua vida em minhas mãos, eu quero cuidar de você, eu posso e sei dirigir a sua vida, eu sei o que é melhor para você, eu te amo, eu quero que você me ame, mas eu não vou usar da minha soberania para fazer tudo isso acontecer. Note que Paulo escreve a Timóteo e diz assim, que Deus deseja que todos sejam salvos. Na sua soberania, Deus pode salvar todos. Eu pergunto para vocês: todos serão salvos? Não, porque Deus, embora saiba o que é melhor, queira o melhor, cria o caminho para o que é melhor para nós, Ele nos orienta no que é melhor, mas Ele diz: tem outro caminho também. Você não deve seguir, mas você está livre. Você faça as suas escolhas. É somente isso que dá o poder a Deus de nos mandar para o inferno um dia, se nós merecermos isso. Porque se nós não tivéssemos poder de escolha, se Deus fizesse acontecer tudo o que Ele quer do jeito dele, o dia que Ele falasse: olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos, alguém levantaria a mão e falava: uma parte. Deus falava: pois não. A pessoa falava: mas eu não tive escolha. O Senhor fez eu ser desse jeito, ou fazer aquilo. O Senhor é que dirigiu tudo na minha vida. O Senhor... Mas ninguém vai poder fazer isso, porque lá no Éden Deus disse: olha, tem coisa que você pode, tem coisa que você pode, mas não deve. Você decide o que você faz.
E hoje nós vamos nos concentrar nesse poder de escolha. A escolha do que nós fazemos não é a primeira escolha que existe na nossa vida. Não foi a primeira escolha de Adão comer ou não do fruto proibido. A escolha de comer do fruto proibido deriva da primeira escolha que ele fez. E a primeira escolha que Adão fez foi a quem ele daria ouvidos, a quem ele daria atenção, qual tipo de voz que influenciaria a sua vida e sua conduta. A primeira escolha não está em nossas mãos ou em nossos pés, mas a primeira e principal escolha que temos a fazer na vida está nos nossos ouvidos. A quem vamos ouvir? Vamos perceber, versículo 16 que eu li: e o Senhor Deus ordenou, falou, dando uma ordem, falou ao homem, e o Senhor Deus falou ao homem. Capítulo 3, mas a serpente disse à mulher. Pronto, surgiram duas vozes no jardim. Já tem a voz de Deus e já tem a voz do diabo. No jardim chamado tua vida tem as mesmas duas vozes funcionando em todo o tempo. Pastor, eu sou crente, só tenho a voz de Deus. Não seja tolo. O diabo fala com você também. O diabo fala com todas as pessoas. Deus fala com todo mundo e o diabo fala com todo mundo também. Assim como aconteceu com Adão e Eva. Duas vozes surgiram no jardim. Duas vozes se manifestaram. E a primeira escolha que eles tiveram que fazer é a qual voz eles ouviriam. Não ouvir no sentido de entender o significado das palavras, mas ouvir no sentido de dar crédito, dar atenção, ter interesse, valorizar. Qual é a voz que eles iriam valorizar? Qual era a voz que eles iriam abafar? Eles tinham que decidir. Há uma voz aqui no jardim que eu vou abraçar, eu vou tomar como verdade, eu vou viver mediante ela, eu vou fazer o que ela diz. Havia outra voz lá que eles teriam que dizer: essa eu vou abafar, essa eu vou fazer que eu não ouvi, essa eu vou desprezar. E a pergunta nessa manhã para você é: qual voz que você está abafando e qual voz que você está dando vazão a ela na sua vida? Não se engane. Não fique pensando que só tem anjinho falando com você e Deus. Você ouve o diabo. Fala para o seu irmão de voz contundente, diga para ele: você também ouve o diabo. Deus fala e o diabo fala. A Bíblia não diz que o diabo está morto. A Bíblia não diz que o diabo não fala. Pelo contrário, a Bíblia registra muitas vezes o diabo falando. O diabo fala. E tem que entender qual é a voz que nós vamos ouvir. A quem vamos ouvir e o que vamos ouvir. No sentido de dar crédito. No sentido de valorar. No sentido de tomar como sério, no sentido de que essa voz é que vai tomar frente nas decisões. Qual voz? Seria muito fácil se só houvesse a voz de Deus. Eu me converti, aceitei Jesus, a partir de hoje o diabo não tem mais acesso. A Bíblia diz em João que o diabo não nos toca, mas ele nos rodeia, está ao nosso derredor. Fazendo o quê? Falando, rugindo como leão. Então o diabo está, ainda que ele não nos abrace. Quem é que nos toca? É Deus. Quem é que nos abraça? É Deus. Quem é que está em nós? É Deus, pela presença do Espírito Santo em nosso corpo. É Deus que está em nós e nos toca. O diabo não nos toca, mas o diabo fala. O diabo fala. E ele continua falando com os crentes Adão e Eva no jardim do Éden. Ele continua falando. E é necessário decidir a quem vamos dar crédito. Tem uma passagem na Bíblia, no Antigo Testamento, na época do rei Ezequias. Essa passagem
ela é contada em 1º e 2º Reis 18, em 2º Crônicas 29 a 31 e no livro de Isaías capítulo 36. A mesma passagem é contada nesses 3 lugares porque faz parte do contexto a vida de Isaías também. A nação de Judá, ela viveu um tempo muito terrível de trevas sobre o comando do rei Acaz. Ela viveu um tempo muito ruim. Ela foi completamente destruída moralmente, socialmente, politicamente, militarmente, religiosamente. Ela foi totalmente destruída. O rei Ezequias, quando ele assumiu o trono, ele deliberou no seu coração fazer uma reforma na nação e mudar todo esse quadro, começando por uma reforma religiosa. Começando abrindo templos, chamando os sacerdotes para servir, voltar o culto a Deus, que tudo isso estava paralisado, tudo isso tinha deixado de acontecer, por causa do pecado que imperou na nação. E o rei Ezequias começou a agir nessa direção. Nesse interim, a Assíria se expandia como potência mundial. O que a China está tentando fazer hoje, o que os Estados Unidos já fez no passado. Começou a se expandir como potência mundial e tentando controlar os outros povos. E o rei da Síria, Senaqueribe, decidiu invadir Judá e tomar a nação de Judá como uma nação escrava. E ele se aproximou de Judá. Ele se aproximou mandando enviados, comandantes, generais, homens de boa fala, gente de confiança dele. E esses generais, esses homens importantes lá na Síria, chegaram diante de Judá e começaram a bradar em alta voz palavras de ofensa: vocês vão ser presos, vocês vão ser levados em cativeiro, vocês são mosca morta, vocês não conseguem fazer nada, vocês são fracos. É uma voz que começou a se levantar dizendo: vocês são impotentes. Começou a tentar baixar a moral da nação, enfraquecer o ânimo, causar abatimento, causar tristeza, sentimento de impotência. Então uma voz se levantou forte nessa direção. Enquanto Ezequias estava tentando restaurar o reino, tentando levantar a moral da nação, veio essa voz tentando impedir isso e enfraquecer. Ezequias se levantou e começou a dizer: não deem ouvidos, não façam isso, Deus é conosco, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos levantar, nós vamos conseguir, nós vamos restaurar a nação. Então 2 vozes começam a bradar. Representa exatamente o que acontece hoje, exatamente o que aconteceu no Éden. 2 vozes começam a se manifestar e falar. Quando você ouve o que está escrito, lê Isaías 36, no versículo 15, aqueles enviados do rei Senaqueribe da Síria, eles dizem assim para o povo de Judá: não deixem que Ezequias os leve a confiar em Deus. Não deixem, ele está enganando vocês. No versículo 16 ele diz: não deem ouvidos a Ezequias. O que Senaqueribe sabia? Que a voz que nós ouvimos, que nós decidimos ouvir, ela vai ter um poder na nossa vida tão grande, que as nossas decisões decisão do que fazer, serão tomadas mediante essa voz que nós estamos ouvindo. É por isso que Senaqueribe, através dos seus enviados, diz: não deem ouvidos a Ezequias. Não deem ouvidos a ele. Por quê? Porque Ezequias estava com uma outra palavra, estava sendo uma voz representativa da voz de Deus. E Senaqueribe tinha vozes representativas da intenção maligna, da serpente, do diabo. Então o que o diabo quer em todo tempo? Que você não dê ouvidos à voz representativa de Deus. Porque Deus continua falando hoje. A Bíblia diz que no passado Deus falou muitas vezes, de muitas formas, de muitas maneiras, mas hoje Ele continua falando por meio de Jesus Cristo. E como é que Jesus Cristo fala com a gente? De várias maneiras. Agora, por exemplo, Ele está falando com você. Mas o diabo está dizendo: é o pastor, é o que ele pensa, é o que ele acha, é o que ele deseja. Não dê ouvidos a essa voz. É a mesma coisa, não mudou nada. O que aconteceu no Éden, o que aconteceu em Judá
E o que acontece hoje é a mesma coisa. Duas vozes falando com a gente o tempo inteiro. Não adianta você dizer, eu vou jejuar, orar, vou me consagrar para não ouvir o diabo. Você vai continuar ouvindo o diabo. Ele vai continuar cirandando ao teu redor. Ele vai continuar rugindo. Ele vai continuar falando. Ele vai continuar tentando chamar a sua atenção. Então, na verdade, todos estão ouvindo Deus e estão ouvindo o diabo continuamente. Em todo o tempo. 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz para não dar crédito a qualquer espírito. Está escrito, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Espírito é aquilo que move em palavras, que sopra, que põe de dentro para fora. Então uma palavra é um sopro, quando estou falando, quando você está saindo ar, está saindo espírito, está saindo vida ou morte, espírito de vida ou de morte, está saindo, está soprando. Não dê ouvido, em outras palavras, a tudo que você escuta por aí. Não dê ouvido, mas prove os espíritos. Prove para ver aquele que você deve dar crédito e aquele que você não deve ouvir. Nós nunca vamos conseguir ouvir e dar crédito a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Mateus 6,24 diz, vocês não podem servir a dois senhores, porque vão se devotar a um e amá-lo e vão odiar o outro. Então não dá para ouvir e dar crédito ao que Deus fala e ao mesmo tempo ouvir e dar crédito ao que o diabo fala. Quem dá crédito ao que o diabo fala não está ouvindo Deus. E o oposto também é verdade. Então nós temos que decidir a quem vamos dar crédito. Porque a quem dermos crédito, nós daremos uma carta aberta para influenciar as decisões do que fazemos na vida. É a quem nós dermos crédito. Já teve alguma pessoa com toda certeza que você ouviu e ouviu por ouvir, falando que eu nem sabia o que a pessoa está dizendo? E já teve alguma pessoa em algum momento, em algum lugar, em alguma ocasião, que falou alguma coisa que você ouviu com atenção e falou, eu vou fazer exatamente isso que essa pessoa está me falando. Se você buscar na tua memória, provavelmente já aconteceu isso na sua vida. Ou seja, você decidiu dar crédito. A quem você dá crédito? A quem você ouve? A Bíblia conta a história de um rei que assumiu a nação de Israel e ele queria saber como iria governar. O pai dele tinha sido terrível e ele chamou os sábios, chamou os anciãos, as pessoas que tinham bagagem, experiência e disse, o que eu faço? Eu cobro ou não cobro imposto dessa gente? Que eles estão falando para mim não aumentar os impostos. E os sábios disseram, não, seja bondoso com o povo, seja generoso, cuide bem do povo. Com o tempo você vai ganhar a confiança deles. Então eles vão poder servir o reino com alegria. Então seja generoso. Ele falou, legal. Aí ele foi lá e chamou os amigos dele, a turma, sabe? A turma da curtição, a turma que ele andava junto. Os caras, né? E falou para eles, e aí, o que vocês acham? Qual é o conselho que vocês me dão? Os amigos falaram, o quê? Seu pai foi duro? Seja mais duro ainda. Mostra para eles que você é mais forte que teu pai. Aperta essa gente. Cobra imposto dobrado do que você ia cobrar. Faz essa pessoa sofrer para elas se submeterem a você. Não deu outra. Ele acendeu a voz aqui. E com o tempo houve rebelião e o reinado dele foi um fracasso. A quem que você está dando ouvido? Tem muita gente que fica olhando para o resultado da sua vida, para os seus sofrimentos e fica lá, pobrezinho de mim, se vitimizando. O resultado da tua vida é o reflexo de quem você tem ouvido. É isso mesmo. Você não é vítima, não. Adão e Eva não foram vítimas e não foram tratados por Deus como vítimas lá do Éden. Eles escolheram a quem eles iriam ouvir. Eles decidiram a quem eles ouviriam e a quem eles abafariam. A quem que eles iam dizer assim, essa voz não me interessa. E a quem que eles diriam assim, essa voz é tudo para mim.
Eles resolveram. E tiveram as consequências sobre a vida deles. Uma outra coisa que pode acontecer muito é aquela pessoa que ela ainda, por não ser cheia do Espírito Santo, ela uma hora está ouvindo Deus, outra hora está ouvindo o diabo. Uma hora ela está fazendo o que Deus fala, outra hora ela está fazendo o que o diabo fala. Porque ela dá ouvido uma hora para Deus e outra hora ela dá ouvido para o maligno. Todo mundo aqui conhece a história de Pedro, quando Jesus fez aquela pergunta: quem que os homens dizem que eu sou? Naquele mesmo contexto, naquele mesmo dia, naquelas mesmas horas, a Bíblia conta em Mateus 16, 23, que Jesus estava falando sobre a sua morte. Eu vou morrer, para ao terceiro dia ressuscitar, então virão me prender. E Pedro olhou para Jesus e disse assim: mestre, não fala isso, isso não vai acontecer. Qual foi a frase que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Qual era a voz que estava no ouvido de Pedro? Qual era a voz que estava no ouvido dele falando o que ele deveria falar ou o que ele deveria fazer? Qual é a voz que estava insinuando para ele, a ponto de ele dizer: Jesus, não fale que vai acontecer isso contigo? Parece muito bacana, né? Ele está preocupado com Jesus, seu melhor amigo e mestre, está dizendo: eu vou morrer. E Pedro está dizendo: não, você não vai, de jeito nenhum, não vai acontecer. Fazia parte de um desígnio de Deus, Jesus morrer. Já pensou se Jesus não tivesse morrido pelos nossos pecados? Não sei o que seríamos de nós. Todos estaríamos condenados a viver eternamente longe de Deus, toda a humanidade, por causa do pecado. E naquele momento Satanás falou e Pedro ouviu. E dirigiu suas ações pelo que Satanás falava. E parecia alguma coisa muito bonita que Pedro estava fazendo. Acontece que um pouquinho antes, Jesus tinha perguntado: quem vocês dizem que eu sou? Depois de perguntar: o que os homens dizem que eu sou? Ele perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tomou a frente alguns momentos antes e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus responde no versículo 17 para ele, de Mateus 16: foi Deus, foi o Espírito que te revelou isso. Então vocês percebem que Pedro ouviu Deus e deu uma bola dentro. E Jesus: parabéns, Pedro. Que você está falando agora é porque você está dando ouvidos a Deus. É por isso que você está falando isso. Momento seguinte, o diabo fala, e Pedro ouve o diabo, e Jesus está puxando a orelha de Pedro. E Jesus está repreendendo ele como se o diabo estivesse nele. Pedro não estava endemoniado, mas como se o diabo estivesse nele, porque na verdade Pedro estava refletindo o que o diabo tinha falado. E ele estava repetindo, ele estava agindo dessa forma. Agora, entenda, isso não aconteceu depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo em Atos 2. Isso era porque era uma vida cristã medíocre que Pedro tinha. Em processo de formação, mas medíocre. Ele estava sendo formado, e todos nós, quando estamos sendo formados em Cristo, somos medíocres ainda. Por quê? Porque nossas atitudes, elas titubeiam. Ora ouvimos Deus, ora ouvimos o maligno, ora estamos indo para um lado, ora estamos indo para o outro, estamos semeando dúvida nas coisas que fazemos, quem eu sou, o que eu faço, onde eu vou, Então nós ficamos assim confusos nesse processo de formação. Mas quando a gente cresce, fica cheio do Espírito, a gente está na hora de escolher a voz que vai ouvir e vai dirigir nossos passos. Aí não tem mais lugar para ficar titubeando em dúvida. Aí passa a ser uma vida de fé. Agora, o que acontece quando Deus fala e quando o diabo fala? O que acontece no nosso interior? Nós recebemos no nosso interior as duas vozes, assim como aconteceu com Adão e Eva. A voz de Deus e a voz do inimigo. Ela vem para o nosso interior. E como que ela funciona no nosso interior? Ela procura ativar as vozes que nós temos dentro de nós. Diga assim: eu tenho
4 vozes dentro de mim. Essas vozes são mais perigosas ou mais abençoadoras do que a própria voz de Deus e a voz do diabo. Porque essas vozes estão dentro de nós em todo o tempo. Em todo o tempo, quando nós vamos deitar e dormir, essas 4 vozes estão dentro de nós. Quando nós estamos sozinhos numa praça, num banheiro, numa avenida, essas vozes estão dentro de nós. Quando estamos no meio de uma multidão, agora, essas vozes estão dentro de nós. Elas falam o tempo todo. E quando Deus fala ou o diabo fala, os dois estão tentando ativar a voz que encontra repercussão e produz o que eles falam. Veja, nós temos 4 vozes. Coloque as 4 vozes para mim aí na tela, por favor. A primeira voz, a voz da consciência. Paulo diz aos romanos que a nossa consciência, ela é o elemento que nos acusa e nos defende. Uma consciência boa é aquela que ora acusa e ora defende. A voz da consciência funciona quando às vezes fazemos alguma coisa e a voz da consciência diz: oh, legal, acertou, direitinho. E ora fazemos alguma coisa e a voz da consciência fala: peraí, não é bem assim, não é desse jeito que você está fazendo ou falando, isso não está certo. Essa é a voz da consciência saudável. A voz da consciência doente é aquela que só acusa ou só defende. A voz da consciência doente é aquela que está lá dentro da pessoa. Tudo que ela faz, você não presta, você não sabe, você não vale nada, você está errado, você não acertou, você nunca acerta. É uma consciência doente. E o diabo, quando fala, ele quer ativar uma consciência doente para negativar a vida dessa pessoa, para levar essa pessoa ao fracasso, à derrota e, se possível, ao suicídio. O diabo fica atacando essa consciência doente o tempo todo. É a voz do diabo tentando ativar a voz da consciência. Porque no final a decisão de agir é sua. E são essas vozes internas que vão te levar a agir. Ser aquela pessoa para baixo, deprimida por causa de uma consciência doente. Tem outro tipo de consciência doente, é aquela que nunca está errado. Tudo que faz a pessoa está certa. Ela nunca vê seus erros, nunca percebe os seus equívocos. É uma consciência que está sempre aplaudindo. Essa consciência é uma consciência ativada por Satanás. A consciência doente, quando Deus fala, Ele está procurando ativar uma consciência sadia. Para que em alguns momentos essa consciência diga para você assim: continua, legal, é isso mesmo que você está fazendo. E em outros momentos essa consciência diga: para, não é por aí, você está agindo errado, não é desse jeito, muda. Deus, quando fala, está querendo despertar a voz da tua consciência. O diabo também, quando fala, está querendo despertar. Agora, qual consciência vai ser despertada por quem? A consciência doente vai ser despertada por Satanás. A consciência sadia vai ser despertada por Deus. Qual é a segunda voz que nós temos? A voz da razão, da lógica, da sabedoria. É a voz de pensar. Fala para o seu irmão: você tem que pensar, irmão. Você foi feito um ser inteligente. Você não tem direito de ser um asno. Você não tem. Você foi feito um ser que pensa, que raciocina, que usa os neurônios que tem para pensar nas coisas. Eu vou fazer isso, isso vai ser bom, deixa eu ver o resultado daqui um ano, para A, para B, para minha casa, para a igreja, para mim, para a eternidade, para Deus. Eu vou fazer, eu vou falar. É uma voz que pensa, faz as contas, precisa saber fazer conta. A voz da razão, da lógica, da inteligência, do raciocínio, de pensar. Veja bem como essa voz funciona. Tem gente que está indo para o inferno. E vai para o inferno. Vai viver a eternidade longe de Deus, sendo atormentado por Satanás. Com dores na sua alma, com angústias que nunca ninguém experimentou nessa vida. E tem gente que está sofrendo aqui porque está longe de Deus. Angústias. E você fala para a pessoa: recebe Cristo. Ele fala: não quero.
É uma pessoa que não tem lógica, não tem inteligência. Ela está sofrendo. Veja a ignorância daqueles que não têm inteligência e raciocínio. Sempre quando eu me encontro com uma pessoa que acredita em reencarnação, eu falo para ela, eu estou em vantagem sobre você. Porque você acredita em reencarnação. E quando morrer, você acredita que vai virar um sapo, vai virar um gato, vai virar um leão, um mosquito, sei lá o que você vai virar. E vai reencarnar até ficar puro. E depois você está vivendo eternamente em pureza. Você acredita isso? Eu acredito que quando o homem morrer, vai aguardar um juízo e vai ser salvo ou condenado por Deus. Vai para o inferno, vai para o céu. E não tem segunda época, segunda chance. E não tem outra oportunidade. É uma vez só que vai viver. É uma vez só que vai morrer, e depois vai ser definido o seu destino eterno. Eu estou em vantagem, porque se eu tiver certo, quem crê em reencarnação está lascado. Se eu tiver errado, que eu vire sapo, porco, talvez porco. Não importa o que eu vou virar e quantas vezes eu vou virar, depois estou bem. Você está percebendo que não é nem questão de espiritualidade, é questão de inteligência? É a voz da razão, da inteligência. Eu prefiro não arriscar. Eu prefiro não ter risco. Você também prefere? Qual é a outra voz? A voz das paixões da carne. E eles estão tão ansiosos que já colocaram a voz do Espírito Santo. As duas outras vozes que tem é a voz da paixão da carne e a voz do Espírito Santo que estão dentro de nós. A carne clamando por pecado, por coisa errada, por fazer o que sabemos que não é o certo. A carne clamando por coisas que vão até nos destruir e fazer mal para a gente. E quando o diabo fala, ele está procurando despertar a voz da nossa paixão. Quando Deus fala, Ele está procurando despertar a voz do Espírito Santo que habita em nós. Que fala com a gente, que indica o caminho, que mostra a vereda que devemos seguir. Então quando Deus fala, quando o diabo fala, eles têm o mesmo propósito, despertar a nossa voz interior. Da consciência, da razão, da paixão ou do Espírito Santo. Quem você está ouvindo? Para concluir, eu vou dar para vocês algumas dicas para discernir quem está falando. E como é que nós devemos reagir. Primeira dica. As vozes não estão condicionadas a lugar. O texto diz que, versículo 16, e o Senhor Deus falou ordenando ao homem. E o capítulo 3, versículo 1, diz que a serpente, o diabo, falou também, aí se dirigindo especificamente à mulher. Onde é que estava Deus falando? Onde é que estava o diabo falando? Onde é que estava o homem? Onde é que estava a mulher quando Deus falou? Onde é que estava o homem? Onde é que estava a mulher quando o diabo falou? No mesmo lugar. Aonde? No Éden, no paraíso, no jardim de Deus. Tanto Deus como o diabo falaram no Éden. Tem gente que faz aquela conta fácil e burra. Deus fala mansamente na igreja e o diabo dá os berros lá no mundo. Tem gente que pensa assim. Às vezes Deus esbraveja na igreja e às vezes Deus fala mansamente lá no mundo. Às vezes Deus esbraveja lá no mundo. O diabo às vezes fala mansamente na igreja e o diabo também esbraveja na igreja. O diabo também esbraveja no mundo. Não é toda a voz que você ouve, a forma, o timbre da voz, significa que Deus está falando. Não é um lugar. Na igreja Deus fala, no carnaval é o diabo que fala. Não. Lá no Éden o diabo estava falando. Então, não fique preso ao lugar. Fique pensando, se eu estiver na igreja Deus vai falar comigo. Deus pode falar com você na rua. Deus pode falar com você em algum lugar que você não está nem esperando de Deus falar com você. E também o diabo. Ele pode falar com você em vários lugares. Segunda dica. Deus fala sempre de maneira objetiva. O versículo número
16, que é a base dessa mensagem, diz assim: e Deus ordenou ao homem. Enquanto isso, o diabo sempre fala de maneira subjetiva. O que é isso? Deus deixa claro. Deus coloca o pingo no i. Deus diz exatamente o que Ele quer. Deus manda. Deus não sugere. Deus dá mandamento. Deus dá ordem. Deus ordenou ao homem. Deus deixa claro. Ele não deixa assim relativizado. O diabo não. O diabo fala astutamente, subjetivamente, indiretamente, induzindo. O versículo 1 do capítulo 3 diz: mas a serpente mais astuta que todo. Por que no meio da frase? Porque a frase termina, diz: a serpente disse à mulher. A frase poderia ser somente essa: mas a serpente disse à mulher tal, tal e tal coisa. Mas não, mas no meio diz: a serpente, a mais astuta, ou seja, aquela espertalhona, aquela malandra, aquela sutil, aquela astuta, disse a mulher. Por quê? Olha como que o diabo foi falando com a mulher. Primeiro fez uma pergunta: é verdade, versículo 1, que Deus disse: não comam do fruto, nem... O diabo não sabia que Deus tinha dito. Ele não estava com dúvida. Ele estava começando a buscar uma maneira de tratar com a mulher. Ele começou a conversar com ela de uma maneira legal e gentil. Ele começou a falar: não é verdade que Deus disse? É verdade que Deus disse para não comer fruto de nenhuma árvore do jardim? Espera aí. Vê, está querendo criar confusão. Vocês estão percebendo isso? O diabo sabia o que Deus tinha dito. Deus não tinha dito: não coma nada do jardim. Pelo contrário, coma tudo, só não coma dessa. Mas o diabo chega lá: é verdade, Deus disse para não comer de nenhuma árvore? A mulher bobona, que começa a dar ouvidos ao diabo, ela diz à serpente. Ela quer falar. Tem gente que quer convencer o diabo, gente. Tem gente que quer converter até o diabo. E fica batendo papo com ele. O diabo está aí para ser repreendido, não é para bater papo com você. Para ser afastado. É para ser calado. A mulher respondeu: tal, do fruto das árvores podemos comer, mas tem uma lá que não pode. Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele. Opa! Deus tinha dito que não podia tocar? Deus tinha dito que não pode comer. Mas olha aquela pessoa que ouve Deus displicentemente, sem prestar atenção. Deus fala uma coisa, ela daqui a pouco está dizendo Deus disse, e ela está dizendo outra coisa. Porque ela não toma a sério a voz de Deus. E aqui a mulher já começa a entrar nesse caminho, e o diabo está percebendo: opa, ela não entendeu tudo que Deus falou, ela não prestou muita atenção no que Deus disse. Versículo 4: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morreram? Poxa, colocou em dúvida a integridade de Deus. Vai percebendo a astúcia. Coloque em dúvida a integridade de Deus. Deus sabe que vocês não vão morrer. Vocês vão entender melhor as coisas. Começa a despertar. Versículo 6 diz que a mulher então abre os seus olhos. Olha lá. A paixão dentro dela foi tocada por Satanás. Ela olha para a árvore e para o fruto como ela nunca tinha olhado. E pensa: puxa, realmente, olha que bacana que é isso. Como é bom, eu vou experimentar. Ela começa a deixar a voz que ela está dando razão agora, e está dando ouvidos, penetrar nela e despertar sua paixão. E ela toma o fruto, e ela come, e ela reparte com o marido, e os olhos se abrem, e eles percebem como eles estão. Versículo 8, ao ouvirem a voz do Senhor Deus no jardim que soprava, se esconderam. Pronto, definiram qual voz que eles vão ouvir. A voz de Deus agora incomoda, a voz de Deus agora causa medo, a voz de Deus agora causa repulsa.
porque decidiram que voz vão ouvir. Eles querem ouvir a voz do diabo. Então não querem mais ouvir a voz de Deus. E agora elas querem se afastar da voz de Deus, para continuar ouvindo a voz do diabo. E no versículo 10 eles afirmam isso. Quando Deus pergunta no 9, onde vocês estão? Adão diz, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Decidiram quem eles iriam ouvir. Última dica para discernir a voz. Deus fala estabelecendo limites, já o diabo tirando os limites que foram estabelecidos por Deus. Deus regra. Deus é cheio de mandar. Deus é cheio de dizer, isso pode, aquilo você não deve, esse é o caminho certo, aquele é o caminho errado, é isso que eu quero para você, e é isso que eu não quero para você. O diabo não. O diabo vai lá tirar os limites. Não pode comer, pode sim. E hoje nós vivemos uma geração de crentes, não todos, mas uma grande parte, que não tem limites. Pode tudo. Qualquer limite moral, pode assistir qualquer coisa, pode namorar de qualquer jeito, pode beber o que quiser, pode falar o que quiser, pode fazer com o corpo o que quiser, desde uma tatuagem até um aborto, faz o que quiser porque não tem limites, eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu é que faço. Tudo isso é voz do diabo nas pessoas falando com elas. Os limites que Deus estabeleceu, Deus colocou o teu corpo como morada do Espírito Santo e deve servir a Deus, e o teu corpo é santo e deve viver para Deus. O diabo fala, não, é teu, faz o que você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser, da maneira que você quiser, é tudo normal, não tem nada a ver, é isso. O diabo falando às pessoas, eu gosto de viver sem limites, eu não gosto de viver apertado, eu quero viver solto mesmo. Vai, diabo, fala, minhas paixões estão soltas te ouvindo, minha consciência também aqui está livre te ouvindo, diabo, fica à vontade. Mas no meio desse contexto todo, tem aqueles que se tornam uma santa semente de Deus, e que dizem para o diabo, para trás de mim, Satanás, a tua voz não tem repercussão na minha vida, eu já decidi ouvir ao Senhor, eu já decidi valorizar o que Deus fala, eu já decidi nortear meus passos pelo que Deus diz, não são as minhas paixões. Tem aquele povo que diz, eu sou cheio do Espírito Santo, eu vivo para Deus, e eu não vou ouvir ao diabo. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. Então a gente bota a fé naquilo que a gente ouve, dando valor. A gente coloca a fé. Se ouve Deus e dá valor ao que Deus fala, dá crédito, nasce a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se ouve o conselho do ímpio, se assenta na roda do escarnecedor, se ouve a sugestão de diabo nos seus rugidos que ele faz, aí essa pessoa vai ter um outro tipo de fé. Ela vai ter a fé nas paixões dela, na mente dela, no que ela deseja. Vai se afastar de Deus. Hebreus 3:7-8 diz, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. E quando nós vamos depois, em Apocalipse, olhar o que o Senhor Jesus fala com as 7 igrejas da Ásia. Ele fala com a igreja de Éfeso, sobre seus problemas, sobre suas virtudes, dá conselhos, dá repreensões, e termina o versículo 7 dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala com a igreja de Esmirna da mesma forma, mostrando tudo o que mostrou para a igreja de Éfeso dentro da característica de Esmirna. E termina no versículo 11 dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ainda no capítulo 2, ele fala com a igreja de Pérgamo, e termina a sua palavra no versículo 17 dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Depois, no versículo 18, ele fala com a igreja de Tiatira e termina dizendo no versículo 29: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No capítulo 3, ele fala com a igreja de Sardes e termina a sua fala no versículo 6 dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele vai tratar com a igreja de Filadélfia no versículo 7 do capítulo 3. E no versículo 13 ele conclui a carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele vai falar com a igreja de Laodiceia no versículo 14 e termina no versículo 22 dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala com a igreja de Éfeso e termina dizendo o que o Espírito diz às igrejas. Não é erro de português. Ele fala com Éfeso e termina dizendo às igrejas. Ele fala com Pérgamo e termina dizendo às igrejas. Ele fala com Laodiceia, com Filadélfia, com Esmirna, com Sardes e termina dizendo às igrejas. Porque essas 7 igrejas representam todas as igrejas de todos os crentes em todo o tempo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo mundo tem ouvido. E por que ele diz quem tem ouvidos? Na verdade ele está dizendo: quem dá crédito ao que Deus fala, ouça o que o Espírito está dizendo. Ouvir por ouvir, todos nós ouvimos. Agora, quem creu em nossa pregação? Pergunta Isaías. E ele mesmo responde: olha, é para aquele que se manifestou o braço do Senhor. É aquele que crê, diz Hebreus 11:6, que se aproxima de Deus. E aquele que se aproxima de Deus, o braço do Senhor se manifesta sobre a vida dele. Se você se aproximar de Deus pela fé, porque creu no que o Espírito Santo diz, porque deu crédito à pregação, se você está aflito, vai vir o teu socorro do Senhor, porque o braço do Senhor vai se manifestar na hora certa. Você está em luta e em problemas, o Senhor vai se manifestar na hora certa. Você tem aflições, o Senhor vai te socorrer. Todos passamos por aflições, mas nós temos aquela convicção de que a mão do Senhor está estendida e pode salvar, e Ele vai nos livrar de todos os nossos inimigos e aflições. Quem ouve o diabo não tem essa esperança, fica frustrado com a esperança que tem. Mas quem ouve a voz de Deus pode ter certeza, o socorro virá. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado. Eu tenho certeza que aqui tem algumas dezenas de pessoas que não têm segurança sobre a eternidade. Tem algumas dezenas de pessoas aqui que não podem dizer com convicção: Jesus pode me matar hoje e eu vou me encontrar com Ele e vou viver eternamente com Deus. Por quê? Porque são pessoas que pensam, sabem que estão vivendo longe dos princípios de Deus, sabem que estão vivendo de acordo com seus pensamentos e as suas vontades. Em outras palavras, sabem que não estão dando crédito à voz de Deus, que os chama para a santidade, que os chama para arrependimento, que os chama para uma vida diferente daquela que estão vivendo. Eu sei que tem dezenas de pessoas aqui, e eu amo pregar o Evangelho, eu amo fazer o que eu faço, porque eu sei que há sempre a oportunidade de mudar um quadro. E embora dessas dezenas de pessoas, muitas delas vão continuar exatamente como estão agora, mesmo depois de eu convidá-las para receberem Jesus na sua vida. Eu sei que isso vai acontecer, mas eu amo pregar porque tem sempre alguma alma, tem sempre alguém que ao ouvir uma pregação, o coração dessa pessoa é tocado e ela diz: eu quero receber Deus na minha vida, eu quero passar a ouvir a voz de Deus e viver com Deus, eu quero me entregar a Ele, eu quero voltar
acreditar que sempre tem alguém nessas dezenas, é que eu quero convidar esse alguém hoje. Será que você vai se dispor a isso? Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero pôr minhas mãos sobre a sua cabeça. Quero orar com você e por você. Eu quero pedir a Deus que te dê uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova vida. Vem. Cadê você? Cadê você? Vem. Você que vai se entregar, que vai colocar sua vida no altar de Deus. Esse moço sempre vem. Ele precisa ser liberto do vício. Não sai da igreja, mas está preso ao vício. E eu repreendo agora Satanás na vida desse moço e ordeno que esse vício saia dela. Saia! Esse vício que está escravizando esse corpo, destruindo esse corpo, essa mente. Eu ordeno hoje, saia desse corpo agora e o desejo suma por essa maldição que o prende, em nome de Jesus. Te abençoe. Quem é que vem? Quem mais? Quem vai voltar para Jesus? Está afastando? Você vai continuar assim? Vai continuar sem dar o crédito à voz de Deus? Vai continuar duro de coração? Vai continuar fechado para a palavra de Deus? Você está achando que você é dono da sua vida? Hoje mesmo você pode partir desse mundo e você vai arriscar a viver uma eternidade sem Deus. Senhor, liberta as mentes que estão oprimidas e presas agora, para que possa haver redenção, salvação, transformação. Pelo poder do nome de Jesus, se o Senhor não liberta, as cadeias não se quebram. É necessário que o Senhor opere, que haja redenção, transformação, libertação pelo teu poder. E eu chamo o Senhor e eu peço que o Senhor estenda a sua mão agora para quebrar cadeias, para que decisões sejam liberadas agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. E aquele que está trôpego se levante, aquele que está caído se levante, aquele que está amarrado seja solto, Pai. Em nome de Jesus eu oro e peço-te isso, para a tua glória e louvor. Vem se entregar a Jesus. Mas eu escolho Vem. Deus. Eu vou descer. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo